último capítulo, nós vamos pensar um pouco nessa noite sobre um testemunho da fidelidade de Deus. É interessante quando a gente pensa nessa perspectiva de testemunho, porque isso vem daquilo que de fato aconteceu e, portanto, alguém testemunhou essas coisas e registrou essas coisas. E algum tempo atrás, o juiz Sérgio Moro, ele recebeu da Universidade de Notre Dame uma premiação. Uma premiação que era referente às suas atitudes, aos seus atos com relação à aplicação da justiça dentro do Brasil e que, portanto, eles decidiram testemunhar a respeito desses atos desse juiz diante dessa premiação. E hoje, nessa noite, nós vamos ver um testemunho da parte de Josué, mas completamente conduzido por Deus, a respeito do próprio Deus e da fidelidade desse Deus. Meus irmãos, como a gente viu na semana retrasada, quando nós pensamos a respeito do testamento de Josué, aquilo que seriam algumas das últimas palavras de Josué ao povo de Israel, nós vemos constantemente o general Josué, o líder Josué, desejando lembrar, trazer à memória daquele povo os atos e os feitos de Deus. Meus irmãos, a atitude de Josué se dá porque é necessário relembrar, testemunhar a respeito daquilo que Deus fez e faz. Por isso, então, Josué chega aqui no último capítulo do seu livro e ele vai fazer essa convocação à obediência por meio desse testemunho da fidelidade de Deus. E é isso que nós vamos pensar nessa noite. Um testemunho da fidelidade de Deus. Acompanhem comigo a leitura do texto. Capítulo 24, nós faremos a leitura dos versículos 1 até o versículo 15. Capítulo 24 do livro de Josué, dos versículos de 1 a 15. Então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém. Convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e eles compareceram diante de Deus. Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Há muito tempo, os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viviam além do Eufrates e prestavam culto a outros deuses. Mas eu tirei o seu pai Abraão da terra que fica além do Eufrates, e o conduzi por toda a Canaã, e lhe dei muitos descendentes. Dei-lhe Isaque, e a Isaque dei a Jacó e Esaú. E a Esaú dei os montes de Seir, mas Jacó e os seus filhos desceram para o Egito. Então enviei Moisés e Arão, e feri os egípcios com pragas, com as quais castiguei, e depois tirei vocês de lá. Quando tirei os seus antepassados do Egito, vocês vieram para o mar, e os egípcios, que os perseguiam com carros de guerra e cavaleiros, até o mar vermelho. Mas os seus antepassados clamaram a mim, e eu coloquei trevas entre vocês e os egípcios. Fiz voltar o mar sobre eles, e os encobri. Vocês viram com os seus próprios olhos o que eu fiz com os egípcios. Depois disso, vocês viveram no deserto durante um longo tempo. Eu os trouxe para a terra dos amorreus que viviam a leste do Jordão. Eles lutaram contra vocês, mas eu os entreguei nas suas mãos. Eu os destruí diante de vocês, e vocês se apossaram da terra deles. Quando Balaque, rei de Moabe, filho de Zippor, se preparava para lutar contra Israel, mandou buscar Balaão, filho de Beor, para lançar maldição sobre vocês. Mas eu não quis ouvir Balaão, de modo que ele os abençoou, vez após vez, e eu os livrei das mãos dele.
Depois de vocês atravessarem o Jordão depois vocês atravessaram o Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, assim como os amorreus, os ferezeus, os cananeus, os hititas, os girgazeus, os heveus e os jebuseus, mas eu os entreguei nas mãos de vocês. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram espada ou arco que lhes deram a vitória. Foi assim que lhes dei uma terra que vocês nunca cultivaram e cidades que vocês não construíram. Mas nelas vocês moram e comem de vinhas e olivas que não plantaram. Agora, temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito, e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agrada servir o Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos orar? Senhor Deus nosso Pai, esta é a Tua palavra e a nossa oração nesse momento é que o Senhor conduza os nossos corações à compreensão daquilo que o Senhor escreveu, que o Senhor carinhosamente reservou para o Teu povo, para que este possa aprender a viver diante do Senhor com fidelidade e integridade. Pai, nos ajuda a compreender isso, nos ajuda a praticar aquilo que estaremos aprendendo nessa noite, para que nossas vidas possam ser uma demonstração de culto santo e agradável ao Senhor. Essa é a nossa oração e nós fazemos ela em nome de Cristo Jesus. Amém. Bom, meus irmãos, quando nós olhamos aqui para o capítulo 24, nos versículos de 1 a 15, nós vemos esse testemunho dado por Josué a respeito de Deus e a respeito dessa fidelidade de Deus. E nós olhamos para o discurso que corresponde muito bem com o discurso anterior dado por Josué no capítulo 23. E esse discurso vai narrar o início da ratificação, da reafirmação da aliança diante do povo de Israel. Era necessário que eles reafirmassem essa aliança feita com Deus, que tinha como base construída justamente na fidelidade de Deus. Quando Deus escolheu Abraão e trouxe Abraão para perto de si e conduziu ele, Deus prometeu por meio da sua fidelidade que ele lhe daria descendentes e ele daria a terra prometida a Abraão e aos seus descendentes. Desde o início, essa aliança foi firmada com base nessa fidelidade de Deus. E no versículo 1, quando Josué inicia a sua fala, ele inicia com uma convocação da parte dele, líder de Israel, que agora estava velho, como nós vimos na outra semana, um homem que já estava nos seus últimos dias. Ele convoca a nação, todo o Israel, para estarem diante de Deus. O versículo 1 diz assim: então Josué reuniu todas as tribos de Israel em Siquém, e convocou as autoridades, os líderes, os juízes, os oficiais de Israel, e todos eles compareceram diante do Senhor. Esse primeiro versículo é interessante, meus irmãos, porque ele nos lembra que, da mesma forma que Moisés agiu nos seus últimos dias, lá em Deuteronômio, capítulo 30, nos versículos de 15 a 20, assim como Moisés fez com o povo nos seus últimos dias, a reafirmação da aliança, a relembrança dos feitos poderosos de Deus, da mesma forma Josué, ele relembrando esse fato, também deseja fazer isso com o povo. Talvez Josué, pensando nos impactos positivos dessa relembrança, dessa ratificação, vendo que o povo de Israel foi motivado por essa relembrança da lei, relembrança da aliança, como eles produziram obediência depois, diante do temor ao Senhor, pensando talvez em tudo aquilo que foi
proposto e foi cumprido durante a sua liderança, ele decide relembrar o povo. Então ele chama todo o povo a Siquém, para que ali, no mesmo local onde, lá no capítulo 8 de Josué, nós vimos ele relembrando a aliança entre os montes Ebal e Gerizim, onde ali representava um momento de pensamento, de associação com aquilo que Moisés tinha feito anteriormente. Um momento onde eles iriam olhar para os montes. Eles estando em Siquém, olhariam para os montes e relembrariam: quando nós formos obedientes a Deus, nós seremos abençoados por Deus. E quando nós desobedecermos a Deus, nós seremos amaldiçoados por Deus. Então, mais uma vez, Josué ele relembra essa aliança feita entre Israel e Deus. Ele chama o povo. Nós precisamos relembrar. Talvez relembrança, talvez memória, seja uma das coisas uma das palavras que eu mais falei ao longo dessa série de Josué. Porque constantemente Deus estipula momentos para que o povo se relembre de quem Deus é. É extremamente necessário, meus irmãos, nós estarmos com a nossa memória viva, relembrando quem Deus é e o que Ele fez. Assim como eu falei para vocês na mensagem que eu preguei anteriormente, no capítulo 23, quando nós nos esquecemos dos feitos poderosos de Deus, nós nos esquecemos de obedecer a Ele. Nós criamos a possibilidade de adorar a Deus de uma outra forma que não foi estipulada por Ele. Por isso, então, no versículo 1, Josué chama o povo, convoca todos, inclusive aqueles que já tinham ido para o outro lado do Jordão, para o lado leste do Jordão. As 2 tribos e meias também foram convocadas para estarem ali diante do Senhor, ouvindo aquilo que Ele desejava falar ao seu povo. E no versículo 2, então, Josué vai complementar essa ideia, essa convocação, chamando o povo a reconhecer a quem eles estão servindo. E no versículo 2, no final do versículo 2, ele vai falar no início do versículo 2, Josué vai dizer: assim diz o Senhor. As primeiras palavras de Josué diante daquele povo todo reunido o Senhor está dizendo a você, Israel. E aí ele vai dizer essas palavras que eu vou transmitir. Josué ele chama a responsabilidade para Deus, para aquilo que Deus intencionava para o seu povo. Não se tratava de um desejo particular de Josué. Não se tratava de algo que Josué entendia como importante apenas, mas era algo que todo o povo, incluindo Josué, precisavam lembrar a respeito de Deus. Quando olhamos para esse início, nós vemos que Josué deixa muito claro a todo o povo diante de quem eles estão se apresentando. Eles estão se apresentando diante de Deus e vão ouvir a palavra de Deus, não de Josué. Eles estavam ali diante do Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, que carinhosamente estava relembrando tanto a Josué quanto a todo o povo os seus feitos maravilhosos. Diante disso, Deus, por meio da ação de Josué, vai trazer a memória então ao povo de tudo aquilo que ele fez. Talvez não tudo, mas talvez de maneira resumida, com o objetivo de manter viva a memória do povo de Israel. E nos versículos de 2 a 4, nós vamos ver que Josué ele começa essa introdução falando dos patriarcas. Começando lá no início mesmo. Ele começa o seu discurso falando de Abraão e de onde ele foi tirado. Josué vai recapitular de maneira básica, de maneira simples, toda a história dos patriarcas até o envio de Moisés como libertador do povo. Algumas coisas precisam saltar aos nossos olhos quando nós olhamos para esses versículos.
E algumas delas eu citei aqui nesse estudo, que eu vou citar nesse estudo para vocês. Deus começa dando uma aula de história relembrando a Israel de onde eles foram tirados. O versículo 2, ele vai falar, o versículo 2 vai falar que há muito tempo os seus antepassados, inclusive Terá, pai de Abraão e de Naor, viveram além do Eufrates e prestavam cultos a outros deuses. Quando nós olhamos para esse versículo, meus irmãos, para o versículo 2 particularmente, fica claro que a ação de tirar Abraão de um centro de idolatria, de um local de adoração a deuses que não eram o Senhor, a ação foi direta de Deus, não de Abraão. Deus vai lembrar ao povo de Israel: o pai de vocês, Abraão, foi retirado da sua casa de idolatria, onde Terá e toda a sua família eram idólatras. Ele foi retirado de lá para servir ao Deus vivo. Eu tirei Abraão de lá. Foi o próprio Deus que libertou Abraão, meus irmãos. Foi ele quem tirou Abraão da idolatria. E o texto vai continuar e vai falar mais algumas coisas importantes que precisam ser ressaltadas, para que pudesse ficar viva na memória desse povo quem Deus é e o que ele fez. Então, Abraão, além de ser retirado de um antro de idolatria, Abraão também recebe da parte de Deus uma descendência, recebe filhos da parte de Deus. E talvez algumas pessoas podem não lembrar do texto de Gênesis e não vão associar naturalmente que o recebimento de filho é vinda da parte de Deus. Quando nós olhamos para Gênesis, nós vemos no capítulo 18 de Gênesis, Deus indo até Abraão mais uma vez, falando para Abraão e Sara que ele lhe daria um filho. De maneira interessante, a resposta de Abraão e de Sara, quando ouvem isso da parte de Deus, é justamente ironizar a palavra de Deus. A princípio, Abraão e Sara não entenderam e não confiaram em Deus, como se fosse possível Deus dar a eles uma descendência. Quando a gente olha para o texto de Gênesis, Abraão já era velho e Sara também. Sara tinha um problema de esterilidade. Ela não podia dar filhos a Abraão, biologicamente falando. E então, Deus promete isso para ele e fala mais uma vez, aqui no capítulo 18, para Abraão e Sara que eles teriam um filho. E Sara ri dos representantes que Deus enviou. Aquilo que parecia impossível ao homem, meus irmãos, se tornou possível diante da vontade soberana de Deus. Assim como Deus, quando tirou Abraão da terra do seu pai, assim como Deus conduziu Abraão até aquele local, Deus havia prometido a Abraão filhos e descendência, como nós vemos no capítulo 12 de Gênesis. E Deus é fiel, meus irmãos. Quando nós somos obedientes, nós experimentamos e reconhecemos a fidelidade de Deus. O texto vai dizer, então, que pouco tempo depois desses homens, esses anjos da parte de Deus visitarem Abraão, ele tem Isaque, para a glória de Deus. Deus quem fez isso na vida de Abraão. Não foi Abraão, não foi Sara, foi Deus. Deus sendo fiel a Ele mesmo, mas também àqueles a quem Ele escolheu. Ele demonstrou essa fidelidade, e aqui está o testemunho dessa fidelidade de Deus. Essa fidelidade deveria ser louvada pelo povo. Essa fidelidade deveria ser reconhecida não só por Josué, mas por todo o povo de Israel. Porque Deus precisa ser lembrado.
para vivermos de maneira obediente, Deus precisa estar vivo nas nossas memórias. Meus irmãos, não tem como obedecermos a Deus se nós esquecemos quem Ele é. Não tem como. Não tem como honrar a Deus se a nossa memória a respeito de Deus é apenas quando nós chegamos no domingo e quando o pastor chega aqui à frente e começa a falar a respeito de Deus. E o restante da semana? Como está a nossa lembrança da fidelidade desse Deus? Por isso era tão importante Josué relembrar o povo. Por isso é tão importante Josué relembrar coisas básicas a respeito da história de Israel, para que ficasse bem claro que é Deus quem faz as coisas, não o homem, é Deus. Depois desse breve resumo dos patriarcas, feito por Deus por meio de Josué aqui, Deus vai lembrar a todo o povo o que aconteceu para que o povo pudesse ser liberto da escravidão do Egito. E quando nós olhamos o texto, ele fala que Deus enviou Moisés e Arão para que ali eles cumprissem o propósito de Deus, de libertar o povo de Deus. O texto é bem claro, meus irmãos, não deixa brecha para que o povo de Israel esquecesse que foi Deus que fez. O texto não deixa brecha para que os homens pudessem achar na sua arrogância de que não precisavam de Deus e de que com seus braços fortes poderiam sim conquistar as coisas. Por isso Deus relembra a Israel: foi eu quem enviei Moisés e Arão. Se a gente lembrar o texto bíblico, nós vamos ver que no chamado de Moisés, ele refuga. Moisés não queria ser esse libertador. Até o momento em que Deus o convence para que ele pudesse cumprir o propósito soberano de Deus. Ele e Arão foram escolhidos por Deus para seguir o propósito de Deus, meus irmãos. Fidelidade de Deus sendo declarada, para que o povo lembrasse quem Deus é. Além disso, meus irmãos, nós vemos também que Deus fala aqui para Israel: olha, fui eu quem mandei as pragas. Foi eu quem fiz com que vocês saíssem do Egito através dessas pragas que eu enviei, porque o faraó não queria libertar o povo. E vocês mesmos não queriam ser libertos. Eu fiz isso por vocês. Não foi uma rebelião constituída por vontade de vocês, mas fui eu lembrando quem eu era e quem vocês são. Deus lembrando a Israel que ele era o Deus desse povo, e esse povo era o povo dele. Deus não permite que o homem se glorie em suas ações, porque tudo acontece de acordo com a vontade soberana desse Deus. Além disso, meus irmãos, nós podemos concluir através desses primeiros versículos aqui, que toda a justiça e toda a força empregada aqui para que o povo fosse libertado vieram diretamente de Deus. Foi o próprio Deus quem enviou Moisés e Arão. Foi o próprio Deus que mandou as pragas. Além disso, nos versículos 6 e 7, o texto mostra para a gente que foi o próprio Deus que impediu que Faraó alcançasse o povo. Foi o próprio Deus que abriu o Mar Vermelho. Foi o próprio Deus que conduziu o seu povo para a liberdade. O texto é claro e nos direciona à compreensão de quem Deus é e da sua fidelidade a si mesmo e ao seu povo. Por último, Josué ele relembra ao povo quem guiou o povo até a terra dos amorreus, para que a partir dali eles pudessem entrar na terra prometida e experimentar daquilo que Deus havia prometido para eles. E o texto vai nos dizer no versículo 8,
a forma como Deus fez, conduziu o povo de Israel até a terra dos amorreus, onde lá eles encontraram Seom e Og. E nesse encontro, Israel solicitou a passagem pacífica diante desse povo, para que eles pudessem atravessar para o outro lado do Jordão, mas ambos os reis se recusaram e decidiram guerrear contra Israel. E aí então Deus vai falar para eles: olha, povo de Israel, lembrem-se que os grandes reis amorreus, Seom e Og, eles caíram nas suas mãos, porque eu os entreguei nas suas mãos. Vocês não tinham condição de guerrear contra eles. Vocês não tinham força para guerrear contra eles. Por isso eu os entreguei nas suas mãos de maneira voluntária. Foi eu quem fiz. No versículos 9 e 10, Josué ele vai lembrar também ao povo de Israel o processo acontecido ali de Números 22 até o Números 25, com relação às profecias desse pseudo-profeta. E ele vai falar sobre as profecias de Balaão, que estavam completamente direcionadas de acordo com a vontade de Balaque, que era rei, para que pudesse suprimir o povo de Israel. E Deus vai falar: ainda que Balaão e Balaque quisessem profetizar contra vocês, ainda que essas palavras não se cumprissem, porque seriam mentiras, eu quero lembrar a vocês que Balaão não conseguiu proferir maldições sobre o povo de Israel, porque eu, vez após vez, fiz ele proferir bênçãos. O homem não consegue ir contra a vontade soberana desse Deus soberano. Balaão queria profetizar contra Israel. Ele estava recebendo para isso. Mas Deus, na sua vontade soberana, não permitiu. Fidelidade de Deus. O texto segue. E então, nós chegamos nos versículos 11 e 12. E nos versículos 11 e 12, Josué vai fazer uma relembrança bem resumida do capítulo 1 até o capítulo 22 do seu livro. E ele vai falar lá para esses israelitas: olha, israelitas, eu quero que vocês lembrem como foi a travessia do Jordão e como vocês venceram os povos que se levantaram contra vocês. Eu quero que vocês tenham em mente agora a fidelidade de Deus em fazer com que vocês tomassem posse daquilo que Ele prometeu. Os versículos 11 e 12, o texto vai dizer para nós da seguinte maneira: depois vocês atravessaram o rio Jordão e chegaram a Jericó. Os chefes de Jericó lutaram contra vocês, Israel, assim como os amorreus, e os ferezeus, e os cananeus, e os hititas, os gigazeus, os heveus e os jebuseus. Mas Israel, lembrem-se, eu, Deus, entreguei cada um desses povos nas mãos de vocês. Foi eu quem fiz isso. Foi eu quem deu a vocês de maneira gratuita. Fui eu que entreguei a vocês nas suas mãos todos esses povos. Eu criei confusão na cabeça deles e pânico, a ponto deles não conseguirem nem sequer se defender de vocês. Fui eu que fiz isso. Fui eu quem fiz e dei e concedi todas essas bênçãos a vocês. Não se esqueçam disso. Quantas coisas maravilhosas fez o Senhor, meus irmãos. Quantas coisas sobrenaturais Deus fez ao longo de toda a história de Israel. Desde a saída de Abraão, da sua parentela,
até o momento em que eles se encontram nesse momento onde Josué está falando com eles. Quantas coisas maravilhosas Deus fez. Deus estava por meio de Josué, testemunhando a respeito da sua fidelidade, para que o povo pudesse se lembrar de quem Deus é e o que Ele fez. Por isso, o versículo 12, ele se encerra de uma maneira muito oportuna e que precisa guiar a nossa atenção para esse texto. No final do versículo 12, Josué vai falar para eles, através da mensagem que Deus entregou a Josué. Ele vai falar assim para os israelitas: meus amigos, eu quero que vocês lembrem que não foi espada nem arco que deram vitórias a vocês. Não foi. Foi a mão poderosa de Deus. Quando nós olhamos as Escrituras, nós vemos o salmista dizendo: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu, todavia, faço o quê? Confio no Senhor. Esses homens não poderiam se dar ao luxo de apoiar a sua confiança em carros e cavalos. Esses homens aqui que foram convocados por Josué, o povo de Israel, não poderia se dar ao luxo de acreditar as vitórias nas suas batalhas, todo esse processo de condução até eles chegarem à terra prometida. Eles não poderiam acreditar isso a espadas e arcos. Porque se eles estivessem fazendo isso, eles não estariam depositando a sua confiança no seu Deus. O testemunho dado por Deus através de Josué sobre a sua fidelidade é essencial para esses últimos 2 versículos que nós vamos ler agora. É de extrema importância. Porque o testemunho a respeito da fidelidade de Deus precisa nos conduzir a uma única direção. E é a que nós vamos ver agora. Deus não estava dizendo, meus irmãos, para esses homens que eles eram inúteis. Não estava dizendo isso. Deus não estava falando para o povo de Israel que eles eram imprestáveis. De maneira nenhuma. O que Deus estava lembrando a Israel, nesse momento, é que não foi por própria força que Abraão foi liberto da idolatria. O que Deus está dizendo para esse povo nesse momento é que não foi por própria força que Abraão gerou Isaac, e Isaac gerou a Jacó, e Jacó gerou ao povo de Israel. O que Deus está dizendo ao povo é que não foi por força própria que Moisés libertou o povo do Egito. Que não foi por força própria que eles tomaram a terra de Canaã. Tudo isso aconteceu por causa da vontade soberana de Deus, porque Deus é fiel a si mesmo. Tudo isso aconteceu por esse motivo. Ele faz acontecer as coisas de acordo com a sua soberana vontade. Então, os versículos seguintes complementam ainda mais o testemunho da fidelidade de Deus, quando nos dizem: foi assim que eu lhes entreguei a terra, uma terra que vocês não cultivaram. Foi assim que eu entreguei a vocês cidades que vocês não construíram. E nelas vocês vivem, comem, usufruem de tudo, sem que nada tenham feito. Não se trata, meus irmãos, da força do homem, mas sim da força de Deus. Quando nós olhamos o apóstolo Paulo dizendo em 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 9, depois daquele diálogo com Jesus, diálogo com Deus, a resposta de Deus para Paulo é: a minha graça te basta, Paulo, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, não na sua força. Paulo continua o texto. E ainda no versículo 9, Paulo vai dizer: então eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Por quê? Porque quando eu sou fraco, é que eu sou forte.
lembrar da fidelidade de Deus, fez com que Paulo pudesse compreender como ele deveria viver a sua vida. Na minha fraqueza, eu encontro força, porque quando eu reconheço que eu sou completamente incapaz de fazer qualquer coisa que promova honra e glória para Deus, por mim mesmo, sem que Ele intervenha na minha vida, quando eu reconheço isso, aí sim, eu dependo de Deus, eu vivo de acordo com esse Deus, a vontade soberana desse Deus e, portanto, a força soberana desse Deus atua na minha vida. Josué está lembrando o povo isso. Israel, vocês precisam se lembrar de que não foi braço forte de vocês que conquistou as bênçãos de Deus. Foi Deus que entregou elas voluntariamente a vocês. Diante desse testemunho maravilhoso a respeito de Deus, a resposta que se espera do povo de Israel é uma só. E Josué vai concluir dizendo para eles: Israel, temam a Deus. Diante de tudo isso que eu acabei de relembrar para vocês, os feitos poderosos de Deus, diante desse testemunho da fidelidade de Deus que eu acabei de dar a vocês, a única resposta que pode existir em cada um de vocês agora é: temam ao Senhor e sirvam a Ele com integridade e fidelidade. Abandonem os seus deuses. E isso não quer dizer que o povo de Israel estava carregando santinhos nas suas mochilas. Mas Josué está dizendo: tudo o que te atrapalha a viver uma vida dessa maneira, com integridade e fidelidade diante de Deus, são as idolatrias que vocês promovem no coração de vocês, resistindo a cumprir com a vontade de Deus. Larguem toda essa idolatria que foi vista nos seus antepassados, que foi vista nos povos que vocês conquistaram. Abandonem a idolatria e temam ao Senhor. Vivam de maneira obediente. Josué está dizendo para aqueles homens que eles deveriam tomar uma decisão, meus irmãos. Eles deveriam tomar uma decisão. E isso implicaria em suas vidas a necessidade de abandonar tudo aquilo que afastava eles de Deus, tudo aquilo que desviava eles do caminho do Senhor, tudo aquilo que servia como pedra de tropeço para que eles se apresentassem de maneira íntegra e fiel diante de Deus. Eles deveriam abandonar. Mas como Josué tinha plena convicção de que em nada ele, Josué, podia tomar decisão pelo povo, ele encerra de maneira categórica para mostrar a Israel essa necessidade de decisão. Ele fala para esse povo: olha, israelitas, vocês que estão aqui, que acabaram de ouvir tudo isso que eu falei, esse testemunho que eu dei a respeito da fidelidade de Deus, eu convoco vocês a temerem a Deus, a viverem com integridade e fidelidade diante dele. Mas, se vocês não querem servir a esse Deus, escolham quem vocês querem servir. Se aos deuses dos seus antepassados, ou aos deuses dos amorreus e dos girgazeus e dos heveus, dos cananeus, seja qual for a decisão que vocês tomarem, eu sei de uma coisa: eu preciso tomar uma decisão diante desse testemunho. E a minha decisão é que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meus irmãos, um testemunho que a Bíblia nos dá a respeito de Deus é fantástico. Não apenas esse mencionado por Josué, mas tudo aquilo que se encontra na palavra de Deus é um testemunho vivo para as nossas vidas de quem Deus é e da sua fidelidade a Ele mesmo e ao seu povo. E esse testemunho a respeito dessa fidelidade fantástica de Deus precisa fazer com que eu e você
tomemos a decisão do que iremos fazer. Como iremos conduzir a nossa vida. Esse testemunho nos convoca a todos aqueles que vivem e buscam viver de acordo com a vontade de Deus, de que eles tomem a decisão sincera e genuína de viver em obediência. Eu e a minha casa serviremos a Deus. Diante de tudo isso que Deus se apresentou diante de nós, diante dos seus feitos maravilhosos, a decisão cabe a cada um de nós. Mas eu sei que ainda que ninguém aqui queira tomar a decisão, eu sei que eu e a minha casa serviremos a Deus. Por isso, Josué encerra dessa maneira. Pode não haver um israelita sequer, de todo o povo de Israel, que queira tomar essa decisão. Mas eu sei que esse testemunho da fidelidade de Deus me chamou a tomar uma decisão. E a minha decisão é essa. Eu vou servir a Deus. Meus irmãos, a minha oração nesse momento é que cada um de nós possamos tomar a decisão correta diante desse testemunho maravilhoso da fidelidade de Deus. Porque o nosso Deus, como a gente leu no início do culto, fez coisas grandiosas e o seu amor dura para sempre. Eu quero servir a esse Deus. E quero servi-lo da forma como Ele estabeleceu para que eu servisse. Eu quero apresentar a minha vida diante de Deus com integridade e fidelidade. É isso que eu quero. Que cada um de nós possamos tomar a decisão correta de querer viver também dessa mesma maneira, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vamos encerrar o nosso tempo aqui orando, agradecendo ao nosso Deus por tamanha fidelidade. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos concedeu. Podermos pensar e relembrar a respeito da Tua fidelidade, Pai. Tudo aquilo que o Senhor falou através de Josué, Pai, para aquele povo, também se aplica em nossas vidas, porque nós sabemos que todas essas coisas aconteceram de fato. Cremos plenamente, Senhor, que o Senhor tirou Abraão de maneira soberana da sua família, do meio da sua família que idolatrava outros deuses. Cremos plenamente, Senhor, que o Senhor deu descendentes a Abraão, mesmo ele e Sara não podendo fazer isso de maneira biologicamente falando. Nós cremos, Pai. Nós cremos que o Senhor conduziu, libertou o povo de Israel do Egito e fez isso por meio daquelas pragas. Nós cremos que o Senhor abriu o Mar Vermelho para que o seu povo passasse com segurança. Nós cremos, Pai, que o Senhor conduziu o seu povo na entrada da terra prometida e deu e entregou todos aqueles povos em suas mãos, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Deus soberano que pode determinar as coisas de acordo com a tua vontade soberana. Nós cremos nisso, Pai. Por isso, Pai, diante desse testemunho da tua fidelidade, a nossa oração nesse momento é que possamos sair daqui com os nossos corações desafiados. Se ainda não temos colocado diante de Ti nossas vidas em obediência, com fidelidade e integridade, Pai, que possa haver essa decisão agora, Pai. Se existe alguém aqui que está vivendo de maneira contrária com a Tua vontade, Pai, e ouvindo a Tua palavra foi confrontado santamente pelo Teu Espírito, Pai, eu te peço que o Senhor o ajude a tomar essa decisão. Aqueles que têm buscado e batalhado viver de maneira íntegra e fiel diante do Senhor, Pai,
Eu te peço que o Senhor continue nos renovando as nossas forças, para que possamos continuar vivendo com integridade e fidelidade diante do Senhor. Para que essa decisão tomada diante de uma relembrança constante da tua fidelidade, a gente possa se manter obediente ao Senhor. Sabemos que não é fácil, Pai. Sabemos que teremos que lutar contra os nossos corações. Mas cremos que o Senhor nos capacitou a fazer isso de maneira soberana, enviando o teu Filho Cristo Jesus. Portanto, Pai, nós cremos que é possível sim viver em obediência ao Senhor. Cabe então a cada um decidir como deve viver. Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado por esse culto. Muito obrigado pela tua palavra que nos confronta mais uma vez. Nós oramos assim agradecidos em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que o amor de Deus, o nosso amado Pai, que a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com cada um de vós, queridos irmãos, hoje e para todo sempre. Amém. Meus irmãos, podem se assentar, tenham o seu tempo de oração silenciosa. E eu estarei, no final do culto, à porta para cumprimentá-lo.